O Vietnã, uma nação onde a natureza se revela em toda a sua grandiosidade. Entre cadeias de montanhas cobertas por neblina e florestas tropicais que ecoam com os sons da vida, ergue-se um cenário de contrastes exuberantes. Rios poderosos cortam o território como veias pulsantes, levando fertilidade a vales ancestrais e sustentando tanto comunidades humanas quanto ecossistemas inteiros há incontáveis gerações. Mas além das paisagens que deslumbram à primeira vista, esconde-se algo ainda mais extraordinário. Um patrimônio biológico sem igual, guardado em recantos selvagens e pouco explorados. Cavernas calcárias ocultam mistérios geológicos e biológicos. Manguezais costeiros abrigam aves migratórias que percorrem continentes. E nas florestas úmidas, entre árvores gigantescas, vivem espécies raras e endêmicas, muitas vezes conhecidas apenas pelos povos locais ou descobertas pela ciência em tempos recentes. Aqui, cada criatura conta uma história singular da evolução. Algumas parecem moldadas por lendas antigas, outras revelam adaptações tão surpreendentes que desafiam a imaginação. Este é o Vietnã selvagem, um mosaico de habitats que se entrelaçam e dão origem a uma das faunas mais notáveis do planeta. Hoje embarcaremos em uma jornada deslumbrante por este reino secreto da vida, revelando animais que não existem em nenhum outro lugar do mundo e celebrando a riqueza de um território que guarda em si a essência da própria biodiversidade. O Vietnã é um país moldado pela geografia e pela história, um território longo e estreito, que se estende ao longo da costa do Mar do Sul da China. Onde as montanhas se debruçam sobre vales férteis e os rios cortam a terra como artérias de vida. No norte, ergue-se a imponente cordilheira dos Anamitas, coberta por florestas tropicais úmidas, um verdadeiro refúgio para espécies raras e endêmicas. Já o delta do Rio Vermelho, próximo a Hanoi, pulsa como o coração agrícola da região, onde o arroz cresce em campos que brilham como espelhos sob o sol. Ao sul, o vasto delta do Mekong desenha um labirinto de canais e ilhas, sustentando milhões de pessoas e servindo como um dos ecossistemas mais produtivos do planeta. Mas o Vietnã não é apenas natureza, é também cultura, tecida ao longo de milênios. Sua história carrega influências da China imperial, das tradições budistas, das trocas com a Índia e até dos vestígios coloniais franceses, que ainda ecoam na arquitetura e na culinária. Cada aldeia guarda lendas transmitidas de geração em geração. Cada pagode esconde símbolos de espiritualidade. Cada mercado revela o encontro vibrante entre o passado e a modernidade. Da cerimônia do chá à dança do leão, dos chapéus cônicos que protegem do sol escaldante, às embarcações de madeira que deslizam suavemente pelos rios. Tudo compõe um mosaico vivo da identidade vietnamita. E, no entanto,
é na relação íntima entre o povo e sua terra que reside a verdadeira essência do Vietnã. Uma cultura profundamente enraizada no ciclo das estações, no ritmo das águas e na fertilidade do solo. É nesse elo indissociável entre geografia e humanidade que o país encontra sua força e sua singularidade diante do mundo. Entre as copas densas das florestas tropicais do Vietnã, onde a luz do sol se filtra em feixes dourados e a vida pulsa em cada detalhe, vive um dos primatas mais extraordinários do continente asiático, o duque de pernas vermelhas, Pigatrix nemaeus, também chamado de Red-Shanked Langur. Poucas criaturas exibem tamanha elegância em sua aparência. O rosto delicado, de tonalidade alaranjada, contrasta com a barba esbranquiçada que lhe confere um ar quase nobre. Os braços cinzentos se estendem como pinceladas sutis, enquanto as pernas, tingidas por um vermelho vivo, parecem esculpidas pela própria natureza para impressionar. É como se cada parte de seu corpo fosse uma tela viva, transformando-o em um dos animais mais belos e singulares do planeta. Mas a beleza é apenas a superfície de sua importância. Esses macacos vivem em grupos numerosos, onde a comunicação se dá por meio de olhares atentos, chamados sonoros, e gestos refinados. Nas copas movem-se com agilidade impressionante, saltando de galho em galho em perfeita sincronia. Sua dieta, baseada principalmente em folhas jovens, frutos e flores, faz deles verdadeiros jardineiros das florestas. Ao se alimentarem, contribuem para a dispersão de sementes e para a renovação contínua do ecossistema. Contudo, por trás desse espetáculo natural, há uma história de fragilidade. A caça, motivada tanto pela tradição quanto pelo comércio ilegal, e a destruição progressiva do habitat, levaram a espécie a um estado alarmante de ameaça. Hoje, o duque de pernas vermelhas é considerado um dos primatas mais vulneráveis do planeta, dependendo diretamente de áreas protegidas e do esforço constante de programas de conservação. Avistá-lo na selva é como contemplar uma obra de arte em movimento, efêmera e preciosa. Ele é mais do que um animal raro. É um símbolo da herança natural vietnamita, um lembrete poderoso de que preservar esses seres é preservar a própria alma das florestas tropicais que ainda resistem. O banteng, Bos javanicus, conhecido também como touro selvagem de Java, é uma das joias mais raras da megafauna do Vietnã. Este bovino selvagem, de aparência imponente e ao mesmo tempo elegante, carrega em si a força dos grandes herbívoros asiáticos e o peso de uma história marcada pela sobrevivência em meio à pressão humana. No território vietnamita, o banteng encontra refúgio em florestas tropicais e savanas abertas, ambientes onde sua presença ajuda a moldar a paisagem natural. Pode ser avistado, ainda que com extrema dificuldade, em parques nacionais como Cat Tien e Yok Don, além de algumas áreas fronteiriças com o Camboja e o Laos, regiões onde os últimos grupos resistem ao avanço das atividades humanas.
Com pelagem que varia do castanho avermelhado ao negro profundo, pernas marcadas por manchas brancas e chifres curvados que lembram coroas naturais, o banteng é símbolo de imponência e equilíbrio ecológico. Como herbívoro, desempenha um papel crucial na manutenção dos ecossistemas, abrindo espaço para a regeneração da vegetação e permitindo que inúmeras outras espécies prosperem. No entanto, sua história recente é de vulnerabilidade, classificado como em perigo, N, pela União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN. O banteng no Vietnã enfrenta uma combinação de ameaças: caça ilegal, perda e fragmentação de habitat, além da hibridização com gado doméstico que enfraquece a pureza genética da espécie. Hoje sua presença está restrita a poucas áreas protegidas, tornando cada encontro um verdadeiro privilégio. O banteng simboliza tanto a grandiosidade da vida selvagem quanto a fragilidade dos ecossistemas diante da ação humana. Proteger este animal é mais do que garantir a sobrevivência de uma espécie. É preservar uma parte essencial da identidade natural do Vietnã. Entre as sombras silenciosas das florestas tropicais do Vietnã, esconde-se um dos felinos mais enigmáticos da Ásia, o leopardo nebuloso, Neophelis nebulosa. Raro e quase fantasmagórico, este predador desliza pela mata como se fosse parte dela, revelando-se apenas em raros instantes. Sua distribuição no país concentra-se nas regiões montanhosas do norte e do centro, em florestas densas onde a vegetação forma um manto quase impenetrável. Registros confirmam sua presença em locais de grande importância ecológica, como os parques nacionais de Phong Nha Bang, Pumat e Ok Don, além de áreas de fronteira com Laos e Camboja, refúgios cada vez mais escassos para essa espécie furtiva. O nome nebuloso não é por acaso. Suas manchas amplas e esfumadas, lembrando formas de nuvens, funcionam como uma camuflagem perfeita entre troncos e galhos. Essa pelagem singular, além de torná-lo um dos felinos mais belos do mundo, revela a engenhosidade da evolução, moldando um predador quase invisível em seu próprio habitat. Caçador noturno e solitário, o leopardo nebuloso é capaz de escalar árvores com agilidade impressionante, utilizando sua cauda longa como contrapeso. Ali, nos galhos elevados, pode descansar, espreitar suas presas ou até mesmo carregar carcaças, uma habilidade rara entre os grandes felinos. Avistar um leopardo nebuloso na natureza é presenciar um espetáculo quase mítico, um felino envolto em mistério, que carrega em suas manchas a beleza efêmera das nuvens e a urgência da conservação. Ele é, ao mesmo tempo, o guardião invisível da floresta e um lembrete da delicada fronteira entre esplendor e desaparecimento. Nas sombras silenciosas das florestas do Vietnã, vive uma criatura tão pequena e esquiva que, por muito tempo, acreditou-se perdida para sempre. É o cervo-rato, Tragulus versicolor.
o menor ungulado do planeta. Um mamífero que parece desafiar a lógica entre o mundo dos cervos e o dos pequenos roedores. Com apenas alguns quilos de peso e patas finíssimas, ele desliza quase invisível pela vegetação rasteira, raramente se deixando ver. Extremamente discreto e tímido, passa despercebido até mesmo pelos olhos mais atentos. Durante décadas, sua existência esteve envolta em mistério. Muitos acreditavam que havia desaparecido para sempre, vítima do avanço humano e da degradação dos habitats naturais. No entanto, em uma reviravolta surpreendente, o cervo-rato foi redescoberto após décadas de incerteza, provando que a natureza ainda guarda segredos capazes de desafiar o conhecimento humano. Sua reaparição não foi apenas uma vitória para a ciência, mas também um lembrete poderoso da resiliência da vida selvagem. Apesar de sua aparência delicada e quase frágil, esse pequeno ungulado é um sobrevivente. Alimenta-se de folhas, frutos caídos e brotos macios, utilizando sua agilidade para escapar de predadores maiores. Vive de maneira solitária ou em pares, movendo-se com passos leves pelo subbosque, sempre próximo à segurança da vegetação densa. Hoje, o cervo-rato é considerado um ícone de esperança para a conservação. Sua redescoberta reacendeu o interesse pela proteção das florestas do Vietnã, lembrando-nos de que ainda há muito a aprender sobre os ecossistemas que nos cercam e de que mesmo as menores criaturas podem carregar as maiores histórias. Nas profundezas sombreadas das florestas tropicais do Vietnã, onde o ar permanece úmido e as copas filtram a luz em feixes dourados, vive uma das aves mais encantadoras e discretas da região, o trogon de Harpactis, Harpactis orescius, conhecido em inglês como Orange-Breasted Trogon. Uma joia viva, oculta entre os galhos, que revela cores intensas apenas àqueles que têm paciência de observar com atenção. Sua distribuição se estende por grande parte do Sudeste Asiático, do Vietnã ao Laos, Camboja, Tailândia, Myanmar, Malásia e Indonésia. No território vietnamita, encontra refúgio principalmente nas florestas tropicais e subtropicais úmidas das regiões montanhosas do centro e do sul, onde a biodiversidade atinge níveis impressionantes. O trogon de Harpactis é um caçador de precisão. Alimenta-se sobretudo de insetos, capturados em pleno voo ou retirados com destreza de folhas e galhos. Apesar do colorido vivo, é mestre do disfarce comportamental. Permanece imóvel por longos períodos, misturando-se ao jogo de luz e sombra da floresta, tornando-se quase invisível aos olhos do observador. Geralmente é encontrado em pares ou pequenos grupos familiares, reforçando laços sociais através de vocalizações suaves e cadenciadas. Seu canto delicado e melodioso ecoa entre as árvores como uma melodia etérea.
utilizada tanto para marcar território quanto para manter contato íntimo com o parceiro. O macho exibe uma plumagem de tirar o fôlego, peito alaranjado e intenso, dorso em tons de castanho-oliva, ventre amarelado e uma longa cauda marcada por padrões contrastantes de preto e branco. A fêmea, em contrapartida, apresenta tonalidades mais discretas em marrom e bege, perfeitas para a camuflagem durante o período de incubação, um exemplo claro de como a seleção natural equilibra beleza e sobrevivência. Encontrar o Trogonde arpactis em plena natureza é como vislumbrar uma centelha de cor em meio à penumbra verdejante. Um lembrete de que, mesmo nas matas mais antigas, há segredos ainda escondidos, aguardando para serem descobertos. Nas florestas úmidas e nos rios silenciosos do Vietnã, desliza uma criatura que desperta fascínio e temor em igual medida, a Piton reticulada, Malaiopython reticulatus. Trata-se de uma das maiores serpentes do planeta, uma verdadeira lenda viva do Sudeste Asiático, com um corpo coberto por padrões geométricos intricados em tons de dourado, marrom e negro. Essa serpente parece ter sido pintada à mão pela própria natureza. Esses desenhos não são apenas belos, mas funcionam como uma camuflagem perfeita entre folhas secas, galhos caídos e reflexos de água, tornando-a quase invisível até para olhos experientes. Sua distribuição é ampla. Pode ser encontrada desde a Indonésia e as Filipinas até a Tailândia, Camboja, Laos, Malásia e, claro, o Vietnã. Dentro do território vietnamita, ocupa uma variedade impressionante de habitats, desde florestas tropicais densas e áreas pantanosas, até margens de rios e zonas agrícolas, onde ocasionalmente entra em contato com comunidades humanas. Apesar da imponência, a Piton reticulada não é peçonhenta. Seu método de caça é baseado na força, envolve a presa em espirais poderosas e a domina por constrição. O cardápio é variado e inclui aves, répteis e mamíferos de médio porte. Em algumas ocasiões, foram registrados indivíduos capturando presas enormes, como veados e até javalis, o que ilustra sua capacidade impressionante como predadora de topo. Dotada de grande habilidade aquática, essa serpente é também uma nadadora incansável. É capaz de atravessar rios largos e até alcançar ilhas afastadas, o que ajuda a explicar sua ampla distribuição geográfica. Em geral tem hábitos noturnos, mas não é raro encontrá-la em movimento durante o dia, especialmente em áreas próximas à água. O tamanho é outro aspecto que a torna lendária. Embora indivíduos com mais de 6 metros de comprimento já sejam impressionantes, registros excepcionais apontam para espécimes que ultrapassaram os 10 metros, colocando a espécie entre as maiores serpentes do mundo. Apesar de seu aspecto intimidador, a Piton reticulada não representa perigo significativo ao ser humano. Ataques são extremamente raros e quase sempre ocorrem em situações de estresse, quando o animal se sente acuado ou provocado. No silêncio da floresta tropical, onde a água escorre entre raízes e pedras,
a Piton reticulada continua a deslizar como uma força primordial da natureza, um lembrete vivo da grandiosidade e da fragilidade do mundo selvagem. Nas profundezas das florestas do Sudeste Asiático, entre montanhas enevoadas e vales cobertos por vegetação densa, vive um predador envolto em mistério e poder. O tigre de Indochina, Panthera tigris corbeti. Essa subespécie é um dos grandes ícones da vida selvagem asiática, embora hoje esteja entre os felinos mais ameaçados do planeta. Antigamente, o rugido desse tigre ecoava por praticamente todo o território vietnamita. Hoje, restam apenas pequenos grupos isolados, confinados a áreas montanhosas e remotas, muitas vezes nas regiões fronteiriças com Laos e Camboja. A fragmentação do habitat reduziu drasticamente a sua presença, transformando encontros com esse felino em eventos raríssimos, mesmo para os mais experientes guardas florestais. Como predador de topo, o tigre de Indochina desempenha um papel essencial no equilíbrio ecológico. Ele regula populações de grandes herbívoros, como cervos sambar, muntjacs, javalis e até bovídeos imponentes como o gaur e o banteng. A ausência desse predador pode provocar um efeito cascata em todo o ecossistema, alterando a vegetação e a dinâmica das florestas tropicais. Discreto e solitário, esse tigre prefere se mover sob o manto da escuridão. Seus hábitos noturnos e crepusculares, aliados à habilidade de se camuflar na vegetação espessa, fazem dele um caçador quase invisível. Cada indivíduo controla um território vasto, marcado por cheiros e arranhões em árvores, numa luta silenciosa pela sobrevivência e pela reprodução. Fisicamente, o tigre de Indochina apresenta um porte intermediário, menor que o tigre de Bengala, mas mais robusto que o tigre de Sumatra. Sua pelagem alaranjada é riscada por listras mais finas e densas que em outras subespécies, um disfarce perfeito para os jogos de luz e sombra da floresta. Os machos podem alcançar 2,8 metros de comprimento e pesar até 180 quilos, embora registros de indivíduos ainda maiores revelem a impressionante força dessa linhagem. Mas por trás de sua imponência, esconde-se uma dura realidade. Hoje, o tigre de Indochina é classificado pela IUCN como em perigo, EN. Estima-se que menos de 250 indivíduos adultos sobrevivam em estado selvagem, e a tendência é de declínio contínuo. Entre as principais ameaças estão a destruição do habitat, substituído por plantações e áreas urbanas, a escassez de presas e a caça ilegal, alimentada pelo comércio clandestino de ossos, peles e outras partes utilizadas na medicina tradicional. No Vietnã, o tigre ocupa também um lugar profundo na cultura. Está presente em lendas ancestrais, templos e obras de arte, sendo símbolo de força, coragem e proteção espiritual. No entanto, esse mesmo valor cultural, paradoxalmente, fomentou a exploração da espécie, com indivíduos abatidos para abastecer mercados ilegais. Hoje, o futuro do tigre de Indochina depende de ações urgentes de conservação, a proteção de seus últimos refúgios, a luta contra o tráfico
e o fortalecimento das populações de presas são medidas cruciais. Cada tigre sobrevivente representa não apenas um triunfo da natureza, mas também um elo vital de um ecossistema inteiro que resiste à beira do desaparecimento. Entre as sombras silenciosas das florestas tropicais do Sudeste Asiático, surge uma criatura enigmática de porte pequeno, mas de presença marcante: o urso do sol, Elarctos malayanus. Apesar de ser o menor dos ursos do planeta, sua importância ecológica é desproporcional ao seu tamanho. No Vietnã, esse urso é encontrado apenas em áreas de floresta úmida, principalmente nas montanhas do centro e do norte, onde a densa cobertura vegetal oferece abrigo e alimento. Ainda assim, sua presença é cada vez mais rara, fruto de décadas de pressão humana sobre seu habitat. O urso do sol é um onívoro versátil. Seu cardápio inclui desde frutas maduras e brotos de plantas até insetos, pequenos vertebrados e, sobretudo, o mel que encontra em colmeias escondidas no interior da mata. Para alcançar esses recursos, conta com garras longas e curvas, perfeitas para escalar árvores ou rasgar troncos em busca de formigas e cupins. Sua língua incrivelmente comprida é uma ferramenta especializada, adaptada para extrair mel e insetos com precisão. Dotado de uma agilidade notável, passa grande parte da vida no alto das árvores. É um escalador habilidoso que encontra refúgio e segurança nas copas, onde também constrói ninhos improvisados para descansar. Em terra firme, exibe comportamento geralmente solitário, ativo sobretudo ao entardecer e durante a noite. Fisicamente, mede entre 1,2 e 1,5 metros de comprimento, pesando de 25 a 65 quilos. Dimensões que fazem dele o menor entre os 8 tipos de ursos existentes. Sua pelagem curta e negra contrasta com a característica marca no peito, uma mancha em tons alaranjados ou amarelados, que lembra o brilho do sol nascente e que lhe dá o nome. Apesar de sua aparência quase dócil, o urso do sol enfrenta uma realidade sombria. Está classificado pela IUCN como vulnerável, VU, e sua população continua em forte declínio. Entre as ameaças mais graves estão a caça furtiva, motivada pelo comércio ilegal de bilis biliar e patas, usadas na medicina tradicional. O tráfico de filhotes destinados ao mercado clandestino de animais de estimação e o desmatamento acelerado, que devora as últimas áreas de floresta onde poderia sobreviver. Em algumas regiões do Vietnã, é chamado de cachorro-urso, um apelido curioso que reflete seu porte reduzido e seu jeito inquisitivo. Mas por trás desse nome quase afetuoso, esconde-se um animal em risco, cujo futuro depende diretamente da proteção dos ecossistemas tropicais e da ação humana contra o tráfico e a exploração. O urso do sol é, portanto, um símbolo da fragilidade da vida selvagem asiática. Pequeno no corpo, mas gigante em significado para a floresta que habita. Entre os galhos das florestas tropicais do Vietnã, um pequeno acrobata salta de árvore em árvore com uma destreza impressionante. Trata-se do esquilo vermelho asiático, Calociurus erythraeus, conhecido em inglês como
Pallas's squirrel, uma das espécies mais adaptáveis e bem distribuídas de toda a Ásia. Sua presença se estende por vastas regiões do continente, alcançando o Vietnã, Laos, Camboja, Tailândia, China, Taiwan, o norte da Índia e até mesmo o Japão, onde foi introduzido pelo homem. No território vietnamita, encontra-se não apenas nas florestas primárias densas, mas também em áreas secundárias, plantações e até nos arredores de vilarejos, uma prova de sua incrível capacidade de adaptação. O Dia do Esquilo Vermelho é marcado pela atividade incessante. Com hábitos diurnos, ele passa a maior parte do tempo entre as copas, explorando os galhos em busca de alimento. Frutos silvestres, sementes, folhas tenras, insetos e até ovos de aves fazem parte de sua dieta variada. Ao alimentar-se, muitas vezes transporta e esconde sementes em diferentes pontos da floresta, desempenhando assim um papel essencial como dispersor natural, ajudando sem saber a regenerar e manter a diversidade vegetal que sustenta tantos outros seres. Fisicamente apresenta grande variação de pelagem. Dependendo da subespécie ou da região, pode exibir tons que vão do cinza escuro ao marrom profundo, passando pelo preto, mas o vermelho, especialmente visível nas populações do Sudeste Asiático, é o que lhe dá o nome popular. O ventre, por sua vez, tende a ser mais claro, criando um contraste elegante. Com um corpo que varia de 16 a 28 centímetros e uma cauda longa e espessa quase do mesmo tamanho, o equilíbrio é sua maior arma, permitindo saltos ousados entre galhos e uma movimentação quase silenciosa. No coração das florestas tropicais do Sudeste Asiático, um dos espetáculos mais deslumbrantes da natureza se revela quando os primeiros raios de sol atravessam a copa das árvores, o pavão asiático azul, Pavo muticus, conhecido em inglês como Green Peafowl. Esta ave magnífica é sem dúvida uma das joias mais raras e emblemáticas da fauna do Vietnã. Com seu porte altivo e plumagem cintilante, o pavão asiático azul exibe um verdadeiro mosaico vivo de cores metálicas que variam entre verdes iridescentes, azuis profundos e dourados luminosos. Os machos, em especial, carregam a famosa cauda ornamental, o leque de penas oceladas que pode ultrapassar 2 metros de comprimento e é utilizado em exibições de corte elaboradas, hipnotizando fêmeas e intimidando rivais. No Vietnã, sua presença já foi comum em regiões de planícies e colinas abertas, mas hoje está restrita a florestas secas e savanas arborizadas, principalmente nas áreas mais preservadas da Cordilheira Anamita e zonas protegidas próximas às fronteiras. Apesar de sua beleza exuberante, o pavão é mestre da camuflagem. Quando recolhe a cauda e permanece imóvel entre a vegetação, torna-se surpreendentemente difícil de ser detectado. Essa espécie desempenha um papel ecológico essencial. Como frugívoro e granívoro, ajuda a dispersar sementes e contribui para a regeneração da floresta. Também consome insetos e pequenos animais, equilibrando as cadeias tróficas do ecossistema. Mas por trás da aparência majestosa, esconde-se uma realidade preocupante. O pavão asiático azul está classificado como ameaçado de extinção, EN, pela IUCN. Sua população declina rapidamente devido à destruição de habitats, expansão agrícola,
caça furtiva e comércio ilegal de penas e aves vivas. No Vietnã, restam apenas populações fragmentadas, tornando-o um dos símbolos da luta pela conservação da biodiversidade local. Culturalmente, o pavão sempre ocupou um lugar especial no imaginário asiático. Representa beleza, prosperidade e realeza, adornando templos, lendas e artes tradicionais. Ver um macho em plena exibição, abrindo sua cauda em um leque cintilante, é testemunhar um espetáculo que lembra os rituais mais sofisticados da natureza, uma dança ancestral que pode desaparecer se não for protegida. O pavão asiático azul não é apenas uma ave, é um emblema vivo da delicadeza e da grandiosidade da vida selvagem vietnamita. Sua sobrevivência dependerá de esforços humanos urgentes para garantir que esse tesouro emplumado continue a desfilar seu esplendor nas florestas da Ásia. Nas florestas tropicais exuberantes do sudeste asiático, um chamado profundo ecoa através do dossel, carregando um som que mais parece o bater distante de um tambor. É a assinatura inconfundível do calau de casco grande, Bucerus bicornis, conhecido em inglês como Great Hornbill, uma das aves mais imponentes e reverenciadas da região. Com quase 1 metro de comprimento, asas largas e um voo poderoso que corta o ar em lentos batimentos, este gigante alado se destaca imediatamente por sua característica mais marcante, o enorme capacete dourado amarelado, chamado de casco, que repousa sobre o bico curvo e robusto. Essa estrutura única entre as aves não serve apenas de ornamento. Ela amplifica os chamados, transformando cada vocalização em um eco ressonante que percorre quilômetros de floresta, reforçando a presença do calau em seu território. No Vietnã, essa espécie é encontrada em áreas florestais densas, principalmente nas regiões montanhosas da Cordilheira Anamita e em fragmentos de mata primária. Ali desempenha um papel vital no equilíbrio ecológico. Como dispersor de sementes, alimenta-se de uma grande variedade de frutos e transporta-os a longas distâncias, ajudando a regenerar e manter a diversidade da floresta. Além dos frutos, também pode caçar pequenos vertebrados, insetos e répteis, demonstrando sua versatilidade alimentar. Seu comportamento social é fascinante. O macho e a fêmea formam pares monogâmicos de longa duração, mantendo laços por toda a vida. Durante a reprodução, a fêmea se recolhe ao interior de uma cavidade em árvores antigas, onde permanece quase totalmente selada com uma barreira de barro e excrementos, deixando apenas uma pequena abertura por onde o macho passa alimento. Essa estratégia protege a fêmea e os filhotes de predadores, mas exige uma dedicação extraordinária do parceiro, que precisa suprir a família sozinho por semanas. Apesar de sua imponência, o calau de casco grande enfrenta um futuro incerto. Classificado como vulnerável, TIVU pela IUCN, sofre declínios populacionais em toda a sua distribuição. No Vietnã, a perda de habitat devido ao desmatamento, aliada à caça ilegal e ao comércio de partes de seu corpo, especialmente o casco, muito valorizado em ornamentos e esculturas, coloca a espécie em sério risco. Culturalmente, essa ave majestosa também carrega um peso simbólico profundo. Em muitas comunidades asiáticas, ela representa fidelidade, força e espiritualidade,
aparecendo em rituais, lendas e obras de arte tradicionais. Observar um calau de casco grande em voo, atravessando o céu com batidas de asas que ressoam como trovões, é presenciar uma das expressões mais marcantes da vida selvagem asiática. O calau não é apenas uma ave singular, é um verdadeiro guardião da floresta. Sua presença anuncia equilíbrio e continuidade, mas sua ausência seria o silêncio de um capítulo perdido da biodiversidade. Cada espécie é um fragmento precioso do quebra-cabeça natural que forma a identidade única do Vietnã. Dos recantos sombrios das florestas tropicais às margens serenas dos rios, a vida pulsa em uma sinfonia de formas e cores. Tigres discretos, aves de plumagem exuberante, serpentes imponentes, pequenos ungulados que mais parecem sombras fugidias. Todos coexistem em um delicado equilíbrio que levou milhões de anos para se moldar. O Vietnã é um mosaico vivo, um território onde montanhas enevoadas, vales férteis e manguezais costeiros abrigam criaturas que muitas vezes não existem em nenhum outro lugar da Terra. Cada animal, cada planta, cada canto da floresta guarda uma história própria, escrita em silêncio nas trilhas da evolução. As espécies que aqui foram apresentadas são apenas um vislumbre de uma riqueza biológica quase inesgotável. Para cada urso que escala as árvores em busca de mel, existe um esquilo saltando entre galhos. Para cada serpente que desliza pelos rios, há uma infinidade de insetos escondidos no subbosque. E para cada ave que colore o céu, incontáveis formas de vida permanecem invisíveis, mas igualmente essenciais. É impossível reunir em um único documentário a totalidade desse patrimônio natural. O Vietnã abriga muito mais do que podemos mostrar. Um mundo secreto que se revela apenas a quem se dispõe a observar com paciência e respeito. No final, a mensagem é clara. A biodiversidade não é apenas um conjunto de espécies. É a própria identidade de uma nação. Um reflexo da história da Terra e da interdependência entre todos os seres vivos. Preservá-la é garantir que as próximas gerações também possam ouvir os sons da floresta, sentir a presença dos grandes e pequenos habitantes selvagens e compreender que a vida em sua plenitude é o maior tesouro que temos. Se esta jornada pelo Vietnã selvagem acendeu em você a mesma admiração que sentimos ao revelar seus segredos, lembre-se, apoiar este projeto é mais do que um simples gesto. Ao curtir este vídeo, inscrever-se no canal e compartilhar este conteúdo, você ajuda a levar adiante a voz das florestas, dos rios e das criaturas que ali habitam. Cada imagem capturada, cada história narrada é uma semente plantada na consciência coletiva. E sementes, quando cuidadas, podem transformar paisagens inteiras. Porque no fim, a preservação não nasce apenas de grandes ações, mas também dos pequenos gestos que inspiram outros. Uma história bem contada pode despertar um olhar mais atento. E um olhar atento pode mudar o destino de uma vida, de uma espécie, de todo um ecossistema.